Boa tarde, pessoal. Felipe Chaves, Fúria de Tradição. Vocês sabem quem eu sou e se vocês não sabem, procurem saber. Nossas mídias sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Então, nos acompanhem em outros lugares. Com certeza é mais conteúdo para vocês, é mais coisa que vocês vão estar sabendo sobre o universo masculino. Eu quero falar sobre uma questão muito importante hoje. O que acontece? A internet se transformou no ambiente para os juízes virtuais, né? Todo mundo hoje em dia quer exigir explicação de você. As pessoas chegam do alto da sua autoridade imaginária e falam: você tem que dizer o que é isso? Por que você fez isso? Me explique o que você está fazendo. Olha só. Um homem, em primeiro lugar, não tem que ficar explicando nada pra ninguém. Claro que eu não estou falando nos extremos. Você tem que ser inteligente o suficiente de aplicar o contexto certo. Ah, quer dizer, então, Felipe, que se eu for no meu trabalho e meu patrão pedir pra eu explicar alguma coisa e eu não tenho que explicar? Não, seu imbecil. Você tem que sim dar explicação pra ele. Aplique o contexto no local certo. A grande questão é a seguinte: por que você deveria se explicar para estranhos? Por que você deveria se explicar para os seus inimigos? Qual vantagem você tem em tentar convencer as pessoas que são de fora do seu grupo de que você está certo em alguma coisa? Essas pessoas não estão buscando, de modo algum, chegar a uma verdade e entender você. Ela está buscando ter controle sobre a sua vida. Você simplesmente não tem o que ganhar ao dar explicação para as pessoas que são de fora. A grande verdade é que você só deve explicação às pessoas que são leais a você, que você respeita. Por isso é uma prova de lealdade e de respeito que você oferece a elas. Você não tem que tentar explicar nada para quem não está realmente interessado em saber a verdade, porque as pessoas de fora, na maior parte delas, não estão interessadas em saber o que você tem a dizer. Elas só estão tentando te impor algo e elas vão se divertir esperando te pegar em uma confusão emocional, numa contradição, de repente, no que você fale. Você não tem que dar essa possibilidade das pessoas te pegarem em situações que você não está realmente preparado para falar alguma coisa. E a chave para entendermos o porquê as pessoas estão sempre te roubando explicações está aqui no que eu vou te falar. Tá? Homens fortes e homens seguros, homens potentes, quando eles têm um desafeto, o que eles tentam fazer com relação a esse desafeto é impor medo no coração da pessoa. É por isso que dois homens discutindo, eles se posicionam, fortalecem a voz, falam palavras, gesticulam de forma a impor medo no desafeto deles. Entretanto, os homens fracos, eles são incapazes de impor medo no outro. E eles sabem disso. Então, a estratégia deles é passar para a próxima emoção que eles são capazes de provocar. Já que eles não conseguem provocar medo, eles tentam provocar raiva. Os homens fracos, a todo instante, tentam provocar raiva nos homens fortes. É por isso que você vê homens fracos se juntando em grupos para fazer fofoca, fazer intriga, ficar no disse-me-disse. Homens fracos tendem a se juntar em grupos para inventar a história do homem forte, justamente para poder provocar raiva nele. E você não tem que dar esse poder a essas pessoas. Ninguém tem o direito de te exigir nada. Ninguém tem o direito de chegar para você e falar: você tem que me explicar isso, ou você tem que justificar o que você está fazendo. O homem não tem que justificar nada. Meninos obedecem, homens fazem o que eles querem. E essa é a chave da gente viver bem. Essas pessoas que tentam te exigir coisas, elas são lixo moral. Não à toa, tá, que a internet ela potencializa todo esse churume que as pessoas são capazes de produzir. E justamente por isso, as pessoas que tentam provocar os outros pelas mídias sociais, colocar os outros contra a parede, elas possuem notórios traços de psicopatia. Elas não são pessoas normais. Elas escondem toda a psicopatia dela em comportamento normal, entretanto, nas mídias sociais, principalmente pelo anonimato, permite que elas exponham tudo que ela tem de dentro e tudo que é de ruim. Então, por isso que você vê pessoas que são extremamente covardes no dia a dia, crescendo nas mídias sociais. Elas tentam praticar a violência delas, já que são incapazes de praticar a violência face a face, elas tentam praticar por meio das mídias sociais. Elas começam a adaptar toda essa necessidade de perseguição, de ofensa, para o que ela é capaz de fazer. Como ela não é capaz de te enfrentar pessoalmente, ela inventa histórias. Ela cria situações
que ela quer se divertir enquanto vê você tentando se explicar, se justificar. Por que você vai se justificar de algo que você nunca fez de errado? Por que você vai se justificar de uma acusação de uma pessoa totalmente desconhecida? Simplesmente não faz sentido você dar esse poder da pessoa a te exigir nada. As hierarquias, tá, elas vão se formando naturalmente. E é por isso que você em cima não tem que dar poder para quem está aqui embaixo. Você não tem que inverter essa hierarquia. Só quem pode te exigir algo é igual ao superior. Ninguém inferior a você pode te exigir nada. E isso, jovens, parece que não tem bem estabelecido no coração. Parece que os pais não estão ensinando isso hoje em dia. O menino, o rapaz, ele se sente coagido a dar explicações de qualquer coisa. As multidões querem o sangue dele e falam: oh, você tem que fazer isso, a gente vai te cancelar. E os caras ficam amedrontados. Parece que eles não desenvolvem as armas emocionais necessárias para se posicionar contra isso. Sabe? Você não tem que dar explicações nem pedir desculpa, como o Jordan Peterson fala, para uma multidão sedenta de sangue, porque eles não querem nada de você. A única coisa que eles querem é a tua destruição, é se divertir às suas custas, é sentir que estão conseguindo afetar você de alguma forma. Isso dá a eles uma sensação de controle sobre a sua vida. Quando alguém chega em comentários, quando alguém chega fazendo posts contra você, o que essa pessoa quer é sentir que te afetou o suficiente para que você se justifique para ela. E é isso que você não tem que fazer. Lembre-se, você está acima. Você não é igual nem está abaixo delas. Mais uma vez, as hierarquias se formam naturalmente. Quando alguém te pergunta algo e você voluntariamente oferece uma resposta para essa pessoa, isso coloca hierarquicamente você no mesmo patamar dela. E quando alguém exige explicações de você e você responde, isso coloca ela hierarquicamente acima de você, pois ela começa a ter poder sobre sua vida. E a grande questão é que homens de alto valor não se sentem compelidos a atacar nem se defender de pessoas que ele reconhece que estão abaixo dele nessa hierarquia. Um homem de alto valor, um homem totalmente com conhecimento exato daquilo que ele é capaz de fazer, daquilo que ele vale, daquilo que ele pode fazer, não se preocupa com quem é inferior e está perturbando a sua vida. Você simplesmente aprende a ignorar essas coisas. Um homem, ele tem que estar no controle das suas emoções. Se qualquer coisa que alguém fale te perturba o suficiente para que você reaja, você está dando o controle da sua vida para essa pessoa. E é isso que você não pode deixar que aconteça. Talvez a grande verdade é que explicações para desconhecidos seja uma atitude típica de uma cultura feminilizada. Mulheres agem assim. Mulheres, a todo instante, ficam dando explicações para qualquer um que solicite. As mulheres estão sempre não se justificando. Homens não fazem isso. Homens não agem assim. As mulheres, elas são mais sensíveis à ofensa do que os homens, então por isso elas têm o hábito de estar desculpando-se a todo instante. Homens são mais tolerantes, homens não se importam, homens não ligam, então por isso que viver se desculpando ou viver se justificando é uma atitude feminina, não é uma atitude masculina. Essa cultura feminilizada que quer dizer como você deve se portar ou não. Sabe? Só que ninguém tem que ser o árbitro moral sobre a sua vida. Ninguém tem o direito de validar ou invalidar o que você está fazendo. Você é homem, você decide o seu caminho, você escolhe o que você quer para a sua vida, independente da concordância ou discordância dos outros. Você aprende a seguir a sua vida independente do que pensa. Ah, fulaninho ali discorda do que você acha. Manda para aquele lugar. Ah, Ciclaninho não concorda com você. Vá para aquele lugar. Você não tem que ficar dando o direito dos outros invalidar ou validar o que você quer. Lembre-se disso. Um homem não precisa da concordância de ninguém. O homem não precisa de apoio de ninguém. A única coisa que o homem precisa é a força das suas convicções. Se você tem plena certeza e confiança no que você está fazendo, vá até o fim, independente do que qualquer um possa achar
está e como se sinta. Você não é o responsável sobre como alguém se sente. Você não tem que guiar a sua vida e direcionar suas atitudes para que o outro se sinta confortável. Se o que você faz, o que você pensa, o que você fala gera desconforto em alguém, isso é problema dessa pessoa. Você não é o responsável por fazê-la se sentir bem. Principalmente porque muitas pessoas, a gente vai fazer um vídeo mais à frente sobre isso, usam o auto-vitimismo para te controlar. A pessoa que por tudo se machuca, por tudo se vitimiza, na verdade, ela está tentando usar uma fraqueza dela para impedir e restringir o seu comportamento, para que você não possa ser o máximo que você pode. Então, o homem não precisa se justificar pelo que ele está fazendo, porque você não precisa de permissão para fazer nada. Você não precisa nem de permissão da sua esposa para fazer as coisas. Você apenas comunica o que você vai fazer. Meninos precisam de permissão, homens não. Meninos só fazem o que lhes são permitido fazer. Homens não. Homens fazem o que eles decidem, o que eles querem. Sempre foi assim. E foi esse pensamento e essa atitude que permitiu a construção da nossa sociedade. Nós somos como somos porque não ligamos para a desaprovação do passado. O que a gente precisa, na verdade, na sociedade de hoje, são mais homens que não tenham medo da desaprovação feminina. São homens que chegam e falam, eu vou fazer isso porque eu quero, independente do que qualquer um pode falar. Talvez seja duro isso, mas se alguém se sentiu mal ou se sentiu prejudicado pelas suas decisões, isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Talvez um dos pensamentos mais libertadores para um homem seja entender isso. Não é problema meu. Ah, mas não sei o que aconteceu, tal coisa, está se sentindo mal. Não é problema meu. Eu não sou responsável por isso. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável por mim mesmo. Algumas pessoas estão sob a minha responsabilidade, sob a minha proteção, sob meus cuidados. O resto não. Ninguém mais está debaixo da minha responsabilidade. Ó, não tô nem aí com relação ao que as pessoas se sentem ou vão se sentir. Cada um tem que cuidar de si. Cada um sabe o que é melhor para a própria vida. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai se restringir pensando em você. Ninguém vai deixar de cumprir alguma coisa na própria vida, de realizar uma determinada meta, se isso vai te prejudicar. Eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados se as atitudes deles vão te ferir, vão te magoar. Da mesma forma, você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que ser fiel e leal àqueles que são igualmente fiéis e leais a você. Você não tem que demonstrar lealdade, fidelidade a quem não está nem aí. A quem não vai demonstrar e retribuir a sua preocupação. Sabe, nós não somos ensinados a isso, essa cultura totalmente feminilizada quer fazer o homem um projeto de mulher, sabe? Quer que a gente haja como mulheres agem. Nós não somos dessa forma, nós pensamos diferente, agimos diferente, nós nos posicionamos diferente com relação à vida. E tá tudo bem, isso é muito bom, sabe? A gente tem que preservar cada vez mais esse comportamento. Não ficar com medo de falar. Cara, a pior coisa no mundo é um homem que tem medo de se posicionar pelo que os outros vão pensar. Um homem que não tem o fogo moral dentro de si, aquela vontade de fazer as coisas, começa a morrer cedo na vida. A partir dos 30 anos, esse cara já está morto. Um homem tem que ser o cara que vai chegar e falar assim, eu vou fazer. Eu não tenho medo da desaprovação. Eu não me preocupo com o que os outros vão pensar e vão falar. Eu tenho os meus objetivos. E os meus objetivos são mais importantes do que qualquer outra coisa. Os meus objetivos são mais importantes sobre a resistência do que a resistência que eu vou enfrentar tentando me impedir. E essa tentativa de impedimento dos outros só vai tornar maior ainda a minha vitória e só vai me tornar cada vez mais forte, mais preparado e vai engrandecer tudo que eu quero fazer na vida. E deixa eu te falar uma coisa que é muito pouco falado. Esse traço de não desculpar-se, de não ficar se preocupando, de não ficar dando poder para os outros sobre a sua vida é extremamente valorizado na nossa sociedade. Tanto que os homens que se posicionam hoje, eles são seguidos. A questão é que nós temos a mentalidade de seguidores, né? Todos nós temos essa mentalidade, nós somos ensinados isso desde cedo. Mas nós não somos ensinados a sermos líderes. Nós não somos ensinados a termos destaque, a sermos ouvidos.
A sociedade carece desse tipo de homem que se transforma num farol moral para que todos os outros possam observá-lo e desbravar o caminho junto dele sobre as coisas que precisam ser feitas. Hoje em dia, parece que há virtude na covardia, há virtude no medo, e não é assim. Sabe, nunca foi. O homem, ele tem que ser aquele que desbrava. E as mulheres e os outros homens valorizam muito isso. Tanto é, e eu vou te mostrar aqui, tudo que eu estou falando vai ter as referências bibliográficas aqui abaixo na descrição, tá? Tanto é que mulheres e homens liberais ficam com uma visão negativa quando algum homem se desculpa publicamente, quando algum homem fica retraído e se retrai publicamente frente à resistência. Chegar e pedir perdão para uma multidão sedenta de sangue não melhora a situação, ao contrário, piora você, te inferioriza aos olhos dessas pessoas. Você começa a ser visto como alguém indigno e isso fortalece o ímpeto delas de querer agir contra você. Isso fortalece a vontade que elas têm de te espizinhar, de te pisar. Ficar pedindo desculpas não evita você de ser ferido na vida, de forma alguma. Ficar pedindo desculpas públicas por qualquer coisa e dar esse controle para os outros é justamente aquilo que te torna um alvo fácil, pois as pessoas sabem, elas pensam assim, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo ali, porque não vai ter resistência. Eu posso dar um tapa na cara dele, que ele não vai fazer nada. Eu posso usá-lo como uma escada para eu ascender de status, porque afinal de contas, esse cara é um coitado. Ele vai pedir desculpas e não vai reagir. Então, meu filho, o que eu quero que você entenda é isso. Você tem que manter os seus posicionamentos independente do que possam te falar, do que possam agir. Eu sei que é difícil, porque nós nos acostumamos com o mindset de perdedores. Nós nos acostumamos com a mentalidade fraca. Nós nos acostumamos com a mentalidade feminilizada, onde nós temos que estar sempre nos desculpando, sempre baixando nossa cabeça, sempre dando a vez pro outro, e nunca chega a nossa vez de nada, sabe? A gente tem que estar sempre falando assim, ai, me desculpa, ai, a minha vida te incomoda, me perdoe, ai, desculpa por ser homem. Isso é uma das maiores estratégias para te destruir, porque isso pouco a pouco vai minando aquele ímpeto que existe dentro de você ser um homem de verdade. Sabe? Existe um comportamento de homem de verdade. Você não tem que ficar nessa de que muitos falam, não existe homem de verdade. Cara, existe sim, isso está muito bem sedimentado no imaginário popular. E você sabe o que é ser um homem de verdade. Você só precisa colocar isso para fora. Você só precisa começar a agir de forma a ser o homem que você sempre sonhou ser. A vida, ela vai te oferecer cada vez mais dificuldades. Ela vai te fazer agir ao contrário das suas expectativas. E você tem provas de que está agindo contra os seus interesses. Sabe como? Você começa a se sentir enfraquecido em agir de determinadas formas. Você começa a ter comportamentos e você se sente enfraquecido, você se sente para baixo, você sente que tem algo faltando, sabe? Que você não está sendo aquilo que você foi projetado para ser. Ninguém, sabe, deveria ter o direito de te pisar, de te exigir algo. Ninguém tem o direito de exigir suas desculpas ou suas explicações. Você, sim, tem o direito de agir como você quer. Você é um homem livre. Muito mais vale ser um homem livre e que ninguém gosta do que um covarde que ninguém respeita. Guarda isso. Talvez as pessoas não gostem de um homem que se posiciona, mas ninguém respeita um covarde, ninguém respeita um homem que não tem a força moral de fazer valer as suas vontades. Você tem que chegar e falar, olha, eu não quero. Você tem que aprender a dizer não. Quando nós somos mais novos, é mais difícil, tá? Quando você é novo, 20 e pouquinhos, é difícil você falar não, é difícil você buscar os seus desejos. Quando você vai se tornando mais velho, eu tenho 41 anos, isso para mim é muito fácil. É muito fácil chegar para uma pessoa e falar, eu não quero, eu não vou fazer. Ah, mas eu não vou fazer. Eu prefiro não fazer. Isso é libertador, sabe? A idade vai te dando uma sabedoria de que você passa a se desligar da dependência dos grupos. Você não se preocupa mais com o que vão pensar, ou você não está mais preocupado em ser aceito.
As pessoas que gostam de mim vão gostar de mim independente do que eu faça. Da mesma forma, as pessoas que não gostam de mim sempre irão olhar para a minha vida com um olhar de reprovação. Elas vão estar sempre procurando alguma coisa para me criticar. Então não adianta eu buscar uma aprovação delas. Não adianta eu buscar estar bem nos olhos delas, pois elas nunca irão reconhecer quem eu sou e o que eu faço. Da mesma forma, você não tem que estar preocupado com ninguém. As pessoas que gostam de você vão continuar gostando. E as pessoas que gostam de você vão admirar quando você se posicionar na vida. Só as pessoas ruins vão olhar para você com desprezo. Então, para finalizar, opa! Ô! Olha só, é muito importante que você não aceite nada dos outros, porque, olha, um dia você vai ser pai, um dia você vai ter filhos, e você precisa ensinar o comportamento correto para seus filhos. Não aceite nada dos outros, não se explique, não dê explicações, não dê controle dos outros sobre a sua vida. Seja um homem, meu filho.